santo é o nome do Senhor. Aleluia. Todo o povo de Deus, boa noite. Só os vivos agora, boa noite. Paz esteja convosco, amém? Pode sentar por um instante, mas não converse, não se distrai, porque nós vamos formar agora a grande corrente de oração em favor das famílias. E hoje, na palavra que eu sempre trago às famílias, eu quero lembrar do dia em que um grande homem de Deus, um homem que a Bíblia se refere a ele como um homem segundo o coração de Deus, um homem que escreveu a maioria dos salmos. Eu quero lembrar do dia que este homem que vivia na presença e nos caminhos de Deus, que tinha comunhão com Deus e era usado por Deus, eu quero lembrar do dia que este homem caiu no pecado do adultério. Você sabe que eu estou falando do rei Davi. O rei Davi, mesmo que você não gostasse dele, você não tem como negar, segundo o que a Bíblia diz, de que ele foi um grande homem de Deus, antes e também depois da sua queda. Davi é citado na Bíblia, no Novo Testamento, muitas vezes. Mas a palavra de Deus conta que um dia Davi caiu no pecado do adultério. E além de ter caído no pecado do adultério, aquilo trouxe grandes consequências na área familiar. Quando a gente estuda um pouquinho da vida de Davi, a gente aprende que Davi foi um homem feliz, vitorioso e bem-sucedido em quase todas as áreas. Ele era um homem bem-sucedido nas guerras como rei. Quando ele saía para uma batalha, ele vencia a batalha porque Deus era com ele. Ele era um homem próspero financeiramente. Ele era um homem que tinha do bom e do melhor, desfrutava do prazer das riquezas. Davi era um homem que tinha uma excelente saúde, morreu com a idade avançada. Mas apesar de ser vitorioso, abençoado e bem-sucedido em quase todas as coisas, Davi foi um homem que sempre sofreu na família. E por que Davi sofria na família? Porque se Davi foi cuidadoso, e se Davi seguiu os princípios da palavra de Deus nas outras áreas da vida dele, Davi foi negligente, Davi não foi cuidadoso nas questões familiares. Davi teve irmão que abusou da própria irmã, teve filho que tentou tirar a própria vida dele para tomar o trono. E tudo isso porque Davi não teve cuidado com os princípios da palavra de Deus na área familiar. E o que eu vi na vida de Davi, eu vejo na vida de muitas pessoas que frequentam a igreja. E olha, eu não estou falando só de adultério. Quando eu falo de não seguir os princípios da palavra de Deus para a área familiar, eu não estou me referindo só a não adulterar. Porque tem muitas pessoas que não adulteram, mas elas não têm cuidado de seguir os ensinamentos da palavra de Deus no que diz respeito à família. Eu vejo, por exemplo, muitos filhos que não sabem honrar e respeitar os seus pais. Tem filho que responde aos pais com grosseria, que fala alto com eles. Eu tenho um pai e uma mãe que têm defeitos, como qualquer pessoa. Eu vejo, por exemplo, meu pai às vezes fazer algumas coisas que eu não aprovo. Mas você não me vê falando alto com meu pai. Pergunta para minha esposa, para os meus filhos, pergunta para minha irmã, pergunta para minha mãe, se eu falo com respeito com eles. Porque eu tenho princípios para obedecer se eu quero ser abençoado por Deus na área familiar. Eu vejo pais, me refiro a mãe e pais, eu vejo pais que eles não são capazes de separar um tempo para dar atenção aos seus filhos. Os filhos querem conversar com os pais e não podem. Os filhos querem brincar com os filhos e não conseguem, porque os pais estão tão ocupados com os seus afazeres, que eles não conseguem ter um pouco de tempo para os seus filhos. E a gente vai negligenciando as coisas importantes da área familiar, e o diabo vai se aproveitando e colocando problemas no meio da nossa família. Você sabe que no Salmo 2, versículo 12, se a minha memória não estiver me traindo, mas é isso mesmo, Salmo 2, versículo 12,
lá diz para os pais beijarem os filhos. Você sabia disso? Salmo 2, versículo 12 diz que é para os pais beijarem os filhos antes que a ira venha no coração deles. E eu observo muitas vezes que os pais, eles são bons em brigar com os filhos, em dar bronca nos filhos, em colocar os filhos de castigo, e até mesmo às vezes em dar umas lambadinhas neles. Isso na verdade às vezes tem que ser feito mesmo. A Bíblia fala da vara da correção. Vocês sabem que eu tenho 3 filhos, e os meus filhos sabem o quanto eu amo cada um deles. Eu, como um bom pai, como qualquer pai, ainda que eu seja um pai meio bonzinho, meio bobo, mas tem horas que eu preciso ser duro com os meus filhos, tem hora que eu preciso corrigi-los, tem momentos que eu preciso colocar de castigo, que eu tenho que privá-los de algumas coisas, tem momentos que eu preciso ser duro com eles, para o próprio bem deles. Mas eu não posso ser um pai como muitos pais têm sido, que só sabem agir com os filhos corretamente na hora de ser duro e rígido com eles. Tem pai que corrige, que castiga, que bate, que dá bronca, mas não é capaz de dar um abraço nos filhos, não é capaz de trazer uma palavra de elogio, não é capaz de fazer um carinho, e não é capaz de dar um beijo. Ei pai, ei mãe, quanto tempo faz que o seu filho não recebe um beijo seu? Quanto tempo faz que a sua filha não recebe um abraço carinhoso? Então, às vezes, nós vamos negligenciando as coisas, e o diabo consegue entrar na nossa família e criar problemas. Davi sofreu na família, sendo um grande homem de Deus, sendo um grande servo do Senhor, porque ele foi cuidadoso em todas as áreas, mas ele não foi cuidadoso e não guardou os princípios de Deus na área familiar. E foi pela família que o diabo fez Davi sofrer. Meus irmãos, nós separamos todos os domingos um tempo para orar pela família, porque nós não queremos que o diabo consiga fazer você sofrer pela área familiar. Em nome de Jesus, o povo da igreja do Evangelho Quadrangular da Vila Brasilândia e da Vila Penteado não vai sofrer nas mãos do diabo na área familiar, porque nós temos colocado as nossas famílias nas mãos de Deus, e todo domingo eu gasto alguns minutos para ensinar para você princípios importantes a respeito da família, na presença e diante de Deus. E hoje, o que eu quero ensinar para vocês, pais, é que se você precisar corrigir os seus filhos, corrija. Se você precisar ser duro com eles, seja. Se precisar colocá-los de castigo, privá-los de alguma coisa, faça isso. Se for até mesmo preciso, num caso extremo, usar a vara da correção, use, e use bem usado. Os filhos não gostaram muito de ouvir eu falar isso. Mas não se esqueça que os seus filhos precisam receber amor e carinho de vocês. Coloca no teu coração como um propósito de vida dar um abraço, um beijo, fazer um elogio todos os dias para os seus filhos. Pergunta para os meus filhos se eu não beijo eles. Até o Júnior, com aquele edição dele lá. Cadê o Júnior? Eu beijo o Júnior e o Júnior me beija. Você não sabe como eu fico feliz quando os meus filhos vêm e dão aquele beijão na minha bochecha.